Nesta manhã gostaria de falar convosco sobre a luta pela nossa fé. This morning I want to talk about the fight of our faith. A luta pela nossa fé. The fight for our faith. E irmos até Lucas capítulo 22, verso 31. And if we go to Luke 22, verse 31, E vamos ler estes 3 versículos da palavra de Deus. and we're going to read these 3 verses. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. But I have prayed for you that your faith may not fail. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. And when you have turned again, strengthen your brothers. E ele lhe disse, Pedro a dizer: Peter said to him, Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Lord, I am ready to go with you, both prison and to death. Mas ele disse, digo-te, Pedro, And Jesus said, I tell you, Peter, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. Irmãos, a vida cristã não é uma jornada fácil. Brothers and sisters, the Christian life is not an easy journey. Se alguém vos disser ou pregar um evangelho onde diz, ai, venha Jesus, nunca mais tens problemas, If someone preaches saying, come to Jesus and you're never going to have any problems, está a mentir-vos. they're lying to you. Está a pregar-vos um evangelho que não existe. They're preaching something that doesn't exist. Que é um evangelho sem cruz. It's word without the cross. Que é palavra, mas são princípios vividos sem dor, sem preço. It's the word lived without pain and without a price. A verdade é que a vida cristã não é uma jornada fácil, The reality is that the Christian life is not an easy journey, mas é uma batalha espiritual pela fé. but it's a spiritual battle by faith. Surgem provas, There's trials, obstáculos, tentações, obstacles and temptations, ataques com situações naturais da vida, attacks with natural situations of life, por vezes a saúde, sometimes our health, um acidente que acontece, or an accident that happens, por vezes as finanças, sometimes the finances, por vezes os relacionamentos, sometimes our relationships, lutas emocionais, mental battles, mas também surgem as lutas espirituais, but also spiritual battles ataques, and attacks, dúvidas à nossa fé, doubts to our faith, tentações que nos querem levar a fazer o que não devíamos, temptations that take us to do what we don't want to do, enviados do mal para nos tentar prejudicar. sent from evil to do ill to us. Então a vida não é um passeio no jardim. So life is not a journey through a A garden. vida cristã é uma batalha espiritual pela fé. Our Christian journey is a battle by faith. E Jesus está na última ceia a preparar os discípulos para a sua partida. And Jesus, during the Last Supper, was preparing his disciples for his departure. E ele revela a Pedro And he reveals to Peter que Satanás pediu para prová-los. that Satan had asked him to sift you like wheat, Ou seja, usa esta expressão, cirandá-los como trigo. to sift them like the wheat. A questão não é se nós enfrentamos provas na vida. The question isn't, are we going to have challenges A and trials in our a lives? questão é quando. It's just when. Não é se, é quando. It's not if, it's when. E o texto nos ensina como nós lidarmos com estas batalhas. And the scripture shows us how we should deal with those battles. Então, nesta manhã, vamos aprender sobre reconhecermos a batalha espiritual. So this morning we're going to learn about how to recognize a spiritual battle, Confiarmos na intercessão de Cristo. to trust in the intercession of Christ, Assumirmos um propósito e uma missão depois de sermos restaurados por Deus. assume a purpose and a mission once we're restored by Christ, E dependermos da graça de Deus e não da nossa força. and depend on the grace of God and not our own strength. Nós precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, We need to remember in first place a realidade da batalha espiritual. the reality of the spiritual battle. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. Irmãos, Satanás é real e continua ativo.
Satan is real and he remains active. Basta olharmos para as notícias e vermos as coisas que acontecem por este mundo fora. All we have to do is look at the news and see everything that's happening around this world. Onde não se pode ter valores contrários, Where we can't have opposing values. não se pode ter princípios contrários, We can't have principles that are contrary. não se pode expressar a liberdade de opinião publicamente de qualquer maneira, We can't express our opinion in any way. porque qualquer maluco virá movido por um espírito que não de Deus para deitar essa pessoa abaixo. Because any crazy person that comes is being led by Satan will just knock that person down. A verdade é que Satanás é real e continua ativo. The reality is Satan is real and he remains active. A Bíblia chama-o do tentador. The Bible calls him the tempter. A Bíblia chama-o também de acusador. Ele tem sempre o seu dedo a acusar a nossa vida. The Bible also calls him the accuser. He's constantly pointing at our lives. Ele é inimigo das nossas almas. He is the enemy of our souls. Veja o que Pedro dizia. Listen to what Peter said. Sede sóbrios, vigiai. Be sober-minded, be Por watchful. outras palavras, Pedro está a dizer, não andes a dormir. In other words, Peter's saying, don't be asleep. Porquê? Why? Porque o diabo, vosso adversário. The adversary, the devil. Nós temos alguém que luta contra nós. We have someone that's fighting with us. Eu não posso pensar, se eu tiver uma posição neutra, está tudo ok. We can't think if I have a neutral position, everything will be okay. Não é verdade. Ele é adversário, luta contra nós. That's not true. He's an adversary. He fights again with us. E a Bíblia diz-nos que ele anda em derredor, anda à nossa volta. And the Bible says that he prowls around us, Continuamente à procura de uma oportunidade para tragar, para morder. continuously trying to find a chance to bite us. Veja o que Pedro diz, ao qual resisti firmes na fé, Listen to what Peter says. Resist him, firm in your faith, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Às vezes há pessoas que acham, se a gente não falar desta realidade, isto não acontece. Sometimes we think, okay, if I don't speak of this reality, it's not going to happen. Se eu fingir que esta realidade não existe, está tudo ok. If I pretend this reality doesn't exist, everything's okay. Isso é a mesma coisa que alguém ter um ladrão dentro de casa à noite e dizer, eu vou fingir que ele não está aqui, está tudo ok. That's the same thing as thinking of someone having a burglar in their house at night and saying, okay, if I think he's not here, he's not here. Irmão, lembra-te da batalha espiritual. Brothers, remember of the spiritual É uma battle. batalha de fé, It's a battle of faith onde a Bíblia diz-nos que nós temos um adversário que quer destruir a nossa vida. where the Bible says we have an adversary that wants to destroy our lives. Ele quer destruir os casamentos, He wants to ruin our marriages. ele quer destruir a fé, He wants to ruin faith. ele quer interromper o teu relacionamento com Deus. He wants to interrupt our relationship Ele with quer God. desmotivar-te de uma maneira tal que tu achas, não vale a pena, isto é muito difícil. He wants to demotivate you in a way that you say, okay, this is too hard. Assim como o inimigo pediu para tocar em Jó, Just like the enemy asked to touch Job, ele agora pediu para peneirar, sacudir a vida dos discípulos. he also asked to sift the lives of the disciples. Esta expressão leva-nos a pensarmos no processo do trigo, como se fazia antigamente. This leads us to think of the process of wheat back in the day. O trigo era colocado numa peneira The wheat was put in a strainer e era sacudido até separar o grão da palha. and it was shaken until you had the wheat from the chaff. E a imagem é clara. And the image is clear. Satanás deseja sacudir a fé do crente. Satan wishes to sift our lives. Quer expor as nossas fragilidades. He wants to expose fragilities Com o objetivo de tentar destruir completamente a nossa vida. with the objective to destroy Christians' lives. E esta luta é uma luta de todos. And this challenge and struggle is of everyone. Apesar de muitas vezes pensarmos que isto dizia apenas respeito a Pedro, Sometimes we think that this was only speaking regarding Peter. a verdade é que esta situação não foi só Pedro. The reality is the situation was not just Peter. Jesus disse que ele pediu para vos cirandar, fala no plural. Jesus said that in plural, to sift you. Ou seja, era uma referência a todos os discípulos. He was referring to all the disciples. Todos os discípulos foram provados naquela situação. All the disciples had trials. Da mesma maneira que nós, como discípulos de Cristo, também continuamos a ser provados hoje. In the same way that we as disciples of Christ still have trials today. Paulo alerta-nos dizendo, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Paul alerted us saying we don't have to fight against flesh or blood. A tua luta não é contra familiares, nem contra amigos, nem contra vizinhos. Your battle is not against
your family members or your neighbors. O problema está no espírito que move as pessoas, The problem is in the spirit that moves people na influência que move as pessoas. and the influence that moves people. Quantas vezes eu já sofri no sentido de ser atacado com situações So many times we've suffered in ways of situations, being attacked by e situations. claramente eu percebo. And right away I understand. Eu sei que não és tu que estás a falar, é o diabo que está a falar através de ti. I know that it's not you that's speaking. It's the devil using you, speaking Nós through não you. temos que lutar contra a carne e contra o sangue. We do not need to wrestle against the flesh and the A blood. nossa luta não é contra pessoas, é contra os principados, as potestades, as influências das trevas. Our battles are not against A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes das trevas. it's not against people, it's against the rulers and against authorities. Então, irmão e irmã, desperta para esta realidade. So wake up to this reality. Quer tu queiras, quer não, estamos no meio de uma batalha pela nossa fé. Whether you want to or not, we're in a battle for our faith. Mas há esperança. But there's hope. Veja o que Jesus dizia. Listen to what Jesus said. Quando nós olhamos para as Escrituras, podemos ver a intercessão de Jesus por Pedro. When we look at the scripture, we see the intercession of Peter through Jesus. Ou seja, Jesus não deixou Pedro sozinho, entregue a si mesmo. Jesus didn't leave Peter just alone and by himself. Veja o que está escrito, mas eu roguei por ti, Listen to what is written, but I have prayed for you para que a tua fé não desfaleça. that your faith may not fail. Algumas pessoas podem pensar, bom, não será que isso foi apenas uma situação do momento, Jesus interceder por Pedro? Some people may think maybe this was a situation where Jesus was having intercession for Peter. A verdade é que olhamos para as Escrituras e percebemos o papel de Cristo como intercessor ainda hoje. The reality is we look at scripture and we see that Jesus still today is our intercessor. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebrews 7:25 say, therefore he is able to save completely those who come to God through him, Vivendo para interceder por eles. because he always lives to intercede for them. Veja o Paulo aos Romanos. Listen to Romans. Quem os condenará? Who is to condemn? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, Christ Jesus is the one who died. o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Far more, who is raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Então, no meio da provação de Pedro, Jesus intercedeu por ele. So in the midst of Peter's trials, Jesus was interceding for E him. aquilo que aconteceu no passado não apenas aconteceu no passado, acontece também no presente. And this that happened in the past, didn't just happen then, it's happening today as well. Algumas pessoas podem pensar, então, mas não seria melhor Jesus livrar Pedro da provação? Some people may think, well, wouldn't it just be better for Jesus to just save Peter from these trials? Parecia uma solução mais fácil, assim toda a gente estava feliz. It would seem a lot more easier, like that everyone would just be happy. É como a pergunta é igual no que diz respeito ao Jardim do Éden. It's the same thing as if we think about the Garden of Eden. Porquê um paraíso com uma árvore que não se pode tocar, mas valia a árvore não está lá? Why have a paradise with a tree that we can't eat? Why was the tree just not there? Não era mais fácil ter um jardim sem uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Wouldn't it just be good to have the garden without this tree of that where you learn good and bad? Se Deus nos livrasse de todas as lutas, If God saved us from every battle, qual era a nossa responsabilidade? what would be our responsibility? Se Deus nos livrasse de todas as coisas, onde estava o poder da liberdade e da escolha? If God saved us from everything, where would be our choice of freedom? Perderíamos a responsabilidade de crer nele. We would lose the opportunity to believe in Him. Perderíamos a responsabilidade de obedecer-lhe. We would lose the responsibility of obeying Him. Seríamos meninos mimados que são poupados de todas as dores. We would be like spoiled children who are saved from any type of pain. Faz lembrar aquele tipo de pais que mimam os filhos de uma maneira exagerada. It reminds you of those parents that just cuddle and spoil their children. E não estamos a falar de filhos com 10 anos, estamos a falar de filhos com 40 anos. And we're not talking about children with 10 years old. We're talking about those children that are 40 years old. Filhos com 40, 50 anos que ainda vivem debaixo das asas do pai e da mãe, protegendo-os de tudo. For children that are 40, 50 and are still protected by their parents for everything.
E esquecem que ao poupá-los de todas as dores, And they forget by saving them from every pain, estão a impedir os filhos de crescer, de desenvolver, they're stopping their children from growing and developing, de serem responsáveis. from being responsible. O problema é que um dia o pai e a mãe já não vai estar presente. The problem is one day your parents won't be here. E de repente o homem ou a mulher tem 50 anos, deixou de ter a proteção das asas do pai e da mãe. E é um problema. And all of a sudden, this man or woman who were protected by their parents now are vulnerable. Então Jesus não livrou Pedro da provação, So Jesus didn't save Peter from trials porque há um sentido de responsabilidade que é pessoal. because there's a purpose. Há uma responsabilidade pessoal no meio das nossas lutas. There's a personal responsibility amongst our trials. Jesus não te vai obrigar a creres nele. He's not going to force you to believe in Jesus him. não te vai obrigar a depender dele. He's not going to force you to depend on him. Mas ele vai interceder por ti. But he's going to intercede for Mas you. ele vai orar por ti He's going to pray for para you que a tua fé não desfaleça. that your faith may not fail. Irmãos, e precisamos de nos lembrar And we need to remember que a oração de Cristo sustenta o crente. that the prayers of Christ fulfills us. A oração de Cristo é o que nos dá força em dias em que estamos cansados. The prayer of Christ is what fills us on days we're tired. Certo dia, Paulo chegou diante do Senhor e ele estava frustrado, On a certain day, Paul came to the Lord and said, I'm frustrated, pedindo que o Senhor o livrasse. asking the Lord to save him. E a palavra de Deus diz-nos que esta foi a resposta do Senhor. And the word of the Lord says that this was the response. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Irmão, na provação que tu estejas a passar, Brother and sister, in the trial that you may be facing, esta é a oração de Jesus por ti. this is the prayer of Jesus for you. Estas são as palavras de Jesus na nossa direção. These are the words of Jesus in our direction. A tua força pode não ser suficiente. Your own strength might not be enough. O teu ânimo pode não ser suficiente. Your happiness might not be enough. A tua fé pode por vezes fraquejar. Your faith may become weakened. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para te socorrer. But through the grace of the Lord Jesus Christ is enough to keep you lifted. Depois, Paulo, ele disse, de boa vontade, depois me gloriarei nas fraquezas, After Paul said, therefore I will boast gladly of my weakness, para que em mim habite o poder de Cristo. so that the power of Christ may rest upon me. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, For the sake of Christ, and I am content with weakness, insults, hardships, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. persecutions, and calamities. For when I am weak, Agora then I am vejam esta strong. frase. Listen to this phrase. Porque quando estou fraco, For when I am weak, então sou forte. then I'm strong. Deus não tem problemas quando alguém diz, Senhor, eu sinto-me fraco. God doesn't have a problem when someone says, Lord, I'm weak. Mas Deus já tem problemas com alguém que acha que tem força para tudo. But he has a problem when someone says, I'm able to do everything. Porque quando estamos naquele momento de fraqueza, Because when we're in that moment of weakness, estamos também no momento onde nós reconhecemos que precisamos da sua graça. we're also in a point where we recognize that we need his grace. Onde nós dizemos, Senhor, eu preciso de ti. Where we say, Lord, I need you. Faz lembrar aqueles momentos na vida em que nós tentamos e chegamos a um ponto e dizemos, já não sei o que é de fazer. It reminds me of those times where we say, we try so hard and we get to a point where we just don't know what to do anymore. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. But the word of the Lord continues to be the same. A sua graça continua a ser suficiente para His nós. grace continues to be enough, sufficient for us. A nossa segurança não está em nós mesmos. Our security is not within us. A nossa segurança está em Cristo que intercede por nós. Our security is within Christ who intercedes for us. Eu lembro-me quando em Portugal há uns anos as pessoas perderam os investimentos todos por causa de um banco que foi à falência. I remember in Portugal a couple of years ago, a lot of people lost all their investments because of a bank that went bankrupt. Para muitas pessoas aquela poupança, aquele investimento
Era tudo o que eles precisavam. For a lot of people, those investments were everything they needed. Anos a poupar dinheiro para depois poder ter ali um milhalheiro e aquela era a sua segurança. Years saving so that they can have that investment as that was their security. E de repente uma má gestão, uma má administração do banco And all of a sudden, a poor administration by the bank, e perderam absolutamente tudo. and they lost everything. Houve pessoas que se suicidaram. There was people that committed Houve pessoas que suicide. perderam as suas vidas. People lost their lives. Em 2008, quando houve a última crise económica, In 2008, when we had our last economic crisis, muitas pessoas também perderam a sua vida por acharem que a sua suficiência estava no poder económico. a lot of people also lost their lives by thinking that their life was based on their economic status. Se vocês forem ver países como a Suíça, como o Luxemburgo, são países riquíssimos. If you go see statistics, places like Luxembourg and Switzerland are very A rich. taxa de suicídio é altíssima. The rate of suicide is very high. Não vivem num dos países melhores do mundo, não teriam tudo para ser They felizes. live in the best countries of the world. They would have everything to be happy. Mas a verdade é que a segurança que nós precisamos não está em nós mesmos, But the reality is the security that we need is not within ourselves. não está no dinheiro, It's not in our money. não está nas poupanças que alguém possa ter. It's not in the savings that someone may have. A nossa segurança está na sua graça que nos sustenta em dias de Our dificuldade. security is in His grace that strengthens us and keeps us all Agora, the days. uma coisa que aprendemos neste texto, One thing that we learn in this text, já falámos sobre a realidade da batalha we espiritual, talked about the reality of the spiritual já battle. falámos sobre a intercessão de We Jesus. talked about the intercession of Jesus. Aprendemos que houve missão depois da restauração. We learned that there was a mission after the restoration. E tu, quando te converteres ou quando voltares, confirma teus irmãos. And it's when you convert and when you turned again, strengthen your brothers. Jesus sabia da queda, Jesus knew of the fall, mas Jesus também sabia da restauração. but Jesus also knew of the restoration. Ok? Jesus sabia que Pedro ia cair, Jesus knew that Peter was going to fail, que ele ia negar Jesus, that he was going to deny God, mas não ficaria no chão. but he wouldn't stay on the floor. A sua falha seria transformada em ministério, His failure was going to transform into ministry, onde ele iria voltar e ele iria ajudar os seus irmãos a voltarem ao caminho. where he was going to return and help his brothers back to the path, the right path. E Deus tem este poder And God has this power de transformar quedas na vida to transform failures in our lives em lições que fortalecem a nossa fé. in lessons that strengthen our faith. Será que nós temos esta visão das lutas que atravessamos? Do we have this vision in the struggles that we have? É que muitas vezes a nossa visão do problema que atravessamos é apenas o aqui e o agora. A lot of time, our perspective on things we're going through is right here and right now. Oh, esta situação vai ser complicada. Oh, the situation's going to be Oh, difficult. eu não vou conseguir. Oh, I'm not going to be able Ai, to. o médico disse isto. Oh, the doctor Oh, said a this. situação no país está como está. The situation in this country Ah, is hard. isto não vai a lado nenhum. This isn't going anywhere. Quando Jesus falou sobre a provação de Pedro e o facto que ele ia até falhar, When Jesus spoke about the trial that Peter was going to have and that he was going to fail, Jesus tinha em mente não a sua queda, mas a sua restauração. he didn't have in mind his failure, but his restoration. Então as nossas falhas de hoje, So our failures of today, as nossas quedas de our hoje, falls of today, são a escola de Deus para a maturidade. it's Jesus trying to teach us maturity. A derrota de hoje Being defeated today pode tornar-se na vitória e no testemunho de amanhã. is victory for tomorrow. E Deus, Ele usa e tem o poder de usar até as cicatrizes And God has the power to use even our scars para nós podermos ajudar outros, to help others, para nós ajudarmos outros no caminho da restauração. to help others to be restored. Veja o que o salmista ele dizia: Look at what Psalm said. foi bom ter sido afligido. It was good that I was afflicted. Será que são palavras de alguém que gosta de sofrer? Do you think these are the words of someone that likes to suffer? Foi bom ter sido afligido It was good to me that I was afflicted, para que aprendesse os teus estatutos. that I may learn your statutes. A verdade é que Pedro negou Jesus. The reality is that Peter denied Jesus. Quantas vezes o galo cantou? How many times did the rooster crow?
Não percebi. I didn't hear that. Quantas vezes o galo cantou? How many times did the rooster crow? O galo cantou uma. The rooster crowed once. Antes que o galo cante, vírgula, Before the rooster crows, comma, 3 vezes me negarás. 3 times will you deny me. O pessoal acha que foi sempre o galo que cantou 3 vezes, mas Pedro é que negou 3 vezes. People always think that the rooster crowed 3 times, but no, Peter denied Jesus 3 times. Pedro estava frustrado. Peter was frustrated. Mesmo depois de ele ter dito aquelas palavras todas, ele negou que conhecia o Senhor. Even after he said all those words, he still denied that he knew the Lord. Jesus foi ter com os discípulos à praia já depois da ressurreição. Jesus met his disciples at the beach after he had already resurrected. E eles lá estavam no barco frustrados, não haviam apanhado nada. And there they were, they hadn't been able to catch anything. E Jesus disse, lança as redes para o outro lado. And Jesus said, cast the net somewhere else. A primeira coisa que Jesus disse a Pedro no início, quando o conheceu, The first thing that Jesus said to Peter when he met him, é o Senhor. it's the Lord. Atirou-se para dentro da água e aí vem ele a nadar. And he jumped into the water and there he was swimming. E quando os discípulos chegam à terra, And when the disciples came to a land, Bíblia diz-nos que havia peixinho grelhado e pão cozido feito pelo Senhor. the Bible tells us that there was fish and bread made by the Lord. Aquele peixe devia estar bom. That fish must have been really E good. aquele pão devia ser um sourdough daqueles mesmo à maneira. And that bread must have been that exceptional sourdough bread. Jesus não chegou perto de Pedro a apontar dedos. Pedro, tu falhaste. Jesus didn't come close to Peter and say, Peter, you failed me. A pergunta de Jesus para Pedro foi, The question of Jesus to Peter was, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, after had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Simon, son of John, do you love me more than these? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. And he said, yes, Lord, you know that I love you. Apacenta os meus cordeiros. He said to him, feed my lambs. Ou seja, Jesus teve a capacidade de ajudar Pedro a pegar na sua queda e a transformar a queda em missão. Jesus had the ability to take Peter's failures and transform it in a mission. E transformar isso, restaurando a sua vida e usando Pedro apesar das suas falhas. Restoring his life and using Peter regardless of his failures. Pedro não iria ficar no chão. Peter was not left on the floor. Jesus iria levantá-lo. Jesus was going to lift him. Jesus iria dar-lhe força e dar-lhe uma missão que ele precisaria de cumprir. Jesus was going to strengthen him and give him a mission that he'd have to complete. A verdade é que Pedro tornou-se um líder firme, um instrumento de Deus. The reality is that Peter became an instrumental, a life, Um pilar na vida da igreja que encorajou a vida de tantos. a pillar in the church's history that encouraged so many. Sabe qual é que é a grande lição para nós aqui? You know what the great lesson for us Não is? são as quedas da vida que nos definem, It's not the failures of life that define us. porque Jesus tem o poder de nos restaurar Because Jesus has the ability to restore e us. juntamente com a nossa restauração Ele traz missão, traz propósito às nossas vidas. And together with our restoration, he brings a mission for As our tuas lives. quedas não são o teu fim. Your failures are not the end. Talvez tu possas estar frustrado contigo mesmo, You might be frustrated with yourself porque alguma coisa não está a correr como tu querias. because something's not going the way you wanted it Tu to. tinhas um plano em mente e estás noutro lugar. You had a plan in mind and you're somewhere else. Se calhar há 5, 6 anos tinhas sonhos que ainda não se concretizaram hoje. Maybe 5 years ago you had dreams that still haven't come to fruition yet. As quedas não são o teu fim. But your failures are not the end. Se tu te sentes caído esta manhã, If you feel like you've fallen, lembra-te, Jesus tem o poder, como fez com Pedro, de te levantar e de te restaurar. remember Jesus has the ability to lift you up and restore you E usar isso para a glória do seu nome. and use that to glorify his name. Eu recordo-me antes entre a Tatiana e o Ruben, a minha esposa esteve grávida I remember that between Tatiana and Ruben, my wife was pregnant e estávamos felizes. and we were happy. Nós tínhamos estado naquela semana a fazer testes e ouvimos o coração do bebê. We had been that week doing some tests and we heard the heartbeat of the baby Até que um procedimento errado feito pela médica de família. until a procedure done by our family doctor. A minha esposa começou a perder sangue, tivemos que ir para o hospital. My wife started losing blood and we had to go to the hospital. E disseram-nos, passado algumas horas, que havíamos perdido a criança. And they told us some hours later that we had lost that baby.
Sabem qual foi a pergunta da Tatiana? You know what was Tatiana's question? Pai, Dad, por que é que Deus nos deu um filho se o ia tirar depois? why did Jesus give us a baby if he was going to take us away from us? Por que é que Jesus nos ia dar um filho se o ia tirar depois? Why did he give us this baby if he was going to take it away from us? Perguntas, não é? Some hard questions. Difíceis algumas. They're very hard to answer. Nós tínhamos duas hipóteses. We had two options there. Ou nós ficávamos presos à dor e à tristeza Either we can be hung up on that pain and e sadness escolhíamos ficar caídos. and choose to stay down, Ou nós levantávamos a nossa voz a Deus dizendo, Senhor, não entendemos tudo, or we can raise our voices to the Lord and say, we don't understand everything, mas Tu tens o poder de pegar na dor, restaurar a nossa vida e transformar isso em missão. but you have the power to take this pain, restore our lives, and turn it into a mission. No momento, a única coisa que nós conseguíamos ver era perda, At that moment, all we can think about was loss dor, and pain. luto. Pain. Mas a verdade é que Jesus teve a capacidade de pegar na nossa situação. But the reality is that Jesus had the capacity to take this situation, E hoje isso é missão na nossa vida. and today that's the mission in our lives. Um dia vou conhecê-lo One day I'm going to meet ou them conhecê-la. or her. Mas você sabe quantos casais eu já tive a oportunidade de falar But you know how many couples I've had the opportunity to talk to que already? muitas vezes chegam perto de mim dizendo, pastor, isto aconteceu. That a lot of times come to me and say, Jesus, this happened to me. E sabe qual é que eu posso dizer? And you know what I can say? Eu sei essa dor. I know that pain. Eu conheço essa dor. I recognize that pain Porque eu passei por essa dor. because I went through that pain. E de repente aquilo que era uma dor que nos queria deitar ao chão. And all of a sudden, that pain that wanted to tear us down, De repente o Senhor restaura-nos e a dor é transformada em missão. Jesus restored us, and that pain was turned into a mission. E usamos isso para ajudar a vida de tantos casais que passam por situações semelhantes. And now we're using that to help couples that are going through the same As situation. nossas quedas não são o nosso fim. Our falls are not the A end. tua queda não é o teu fim. Your fall is not your Podes end. sentir-te num momento difícil lá embaixo, You might feel in a hard moment down mas there, Jesus tem o poder de te levantar. but Jesus has the power to lift you. E não é levantar-te apenas por te levantar. And it's not just to lift you just for any reason. Ele levanta-te e vai direcionar a tua vida no sentido em que consegue transformar uma dor em algo glorioso. He's going to lift you, and he's going to point you in the direction that's going to use that fall to glorify him. E por fim, And in the end, observamos este contraste entre a confiança humana e a verdade de Cristo. we observe this comparison between human trust and the truth of Christ. Olha as palavras de Pedro. Listen to Peter's words. Estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. I'm ready to go with you to prison and to death. Faz lembrar por vezes algumas das nossas declarações diante de Deus. Sometimes it sounds like some declarations we make before God. Senhor, eu vou seguir-te custe o que custar. I'm going to follow you regardless of Você how hard it is. sabe quantas pessoas eu já batizei ali atrás no batistério que disseram que iam seguir Jesus todos os dias da sua vida? Do you know how many people have been baptized in those waters and say, I'm going to follow Jesus every day of my life? Mas algumas têm esquecido das suas palavras ao longo da caminhada. But a lot of people have forgotten their words along this journey. Eu vou seguir-te até à prisão e à morte. I'm going to follow you to prison and to death. Eu vou fazer a tua vontade, custe o que custar. I'm going to do your way regardless of how hard it is. Palavras ditas ao domingo de manhã, Those are some words that we say on Sunday morning, mas na segunda-feira já ficaram esquecidas. but on Monday they're often forgotten. Mas Jesus respondeu: But Jesus replied, antes que o galo cante, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day 3 vezes me negarás. until you deny me 3 times that you know me. E isto fala-nos do perigo da autoconfiança. And this talks about our self-confidence. Pedro acreditava estar pronto, Peter believed he was ready, mas não conhecia a sua própria fraqueza. but he didn't understand his own weaknesses. Sabe um conceito de Paulo? Veja este conceito de Paulo. Listen to what Paul said. Aquele que pensa estar em pé, Therefore, let anyone who thinks that he stands cuide-se take heed para que não caia. lest he fall. Ou seja, nós precisamos de ter cuidado com a autoconfiança. We need to be careful with our self-confidence. Com aquela mania que nós podemos tudo e sabemos tudo e temos todas as respostas. We're thinking that we know everything and we have the answer to everything. Precisamos de um espírito humilde We need to be humble
E lembrar que, por vezes, temos fraquezas em algumas áreas. And remember that often we have weaknesses in certain places. Por isso é importante não caminharmos sozinhos na vida, For that reason, it's important to not take this journey of life alone, mas caminharmos juntos na vida, caminharmos em comunidade. but to walk this journey together in community. Mas depois encontramos a verdade revelada por Jesus. But then we found this, the reality of this revelation through Jesus. A realidade que muitas vezes acabamos por dar lugar a fraquezas que não queríamos. The reality that a lot of times we give ourselves to weaknesses that we didn't want. Precisamos nos lembrar esta manhã, não é a nossa força. But we have to remember this morning that it's not through our own É a strength. graça de Cristo que nos sustenta. It's the grace of Christ that sustains us. Irmão, tu podes ter muitos dons e muitas capacidades, e graças a Deus por isso. You might have many skills and many abilities, and thank God for those. Mas é a graça de Jesus que te But sustenta. it's the grace of God that sustains É you. a força de Deus, é a proteção de It's Deus the strength of God. It's His protection que te livra de situações mais graves. that saves you from even worse situations. Precisamos nos lembrar que este poder de Deus está presente em vasos frágeis de barro. We need to remember that this power of God is present in fragile clay pots. Paulo dizia: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paul said, but we have this treasure in jars of clay to show that surpassing powers belong to God and not us. O que é que somos nós? Well, who are we? Vasos de barro, Jars of clay. que se não temos cuidado, That if we're not careful, uma rachadela aqui, uma partidela a acolá. crack there and a fall there. Ou seja, o que é que faz a diferença na nossa vida nestes vasos frágeis de barro? What makes a difference in our lives in these fragile clay jars? É a excelência do poder de Deus que está em nós. The excellence of the power of God that's within us. Então não vivas com orgulho na tua vida, So don't live with pride in your life, mas vamos viver em humildade, dependendo sempre da graça de Deus. but let's live humble and depending on the grace of God. Como é que está a tua vida? How is your life? Estás tu a reconhecer a batalha espiritual? Are you recognizing your spiritual battles? Estás tu a vigiar e a orar? Are you praying for them? Estás tu a descansar na intercessão de Jesus? Are you resting in Jesus' intercession for É que Ele them? está a orar por ti, He's praying for you para que a tua fé não desfaleça. so that your faith may not fail. Como é que está a tua fé? How is your faith? Estás tu a deixar que as lutas te estejam a deitar abaixo a tua fé também? Are you letting your struggles bring down your faith? É que como Pedro se levantou com a ajuda de Cristo, When Peter was lifted with the help of Christ, Jesus também te quer levantar. Jesus also wants to lift you. Jesus, Ele não te quer caído. Jesus does not want you to fall. Precisas de lembrar esta manhã You need to remember this morning, que a nossa fé é provada, our faith is tested, mas a graça de Cristo é maior do que a prova. but Christ's grace is greater than the test. Fecha os teus olhos comigo nesta manhã Close your eyes this morning. e eu vou pedir aos músicos para me ajudarem. The worship team can come up. Aleluia. E deixa que o Espírito de Deus fale ao teu coração. And let the Spirit of God speak to your hearts. A nossa fé é provada, Our faith is tested, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é maior. but the grace of our Lord Jesus Christ is greater. E o Senhor, Ele quer te levantar. And God wants to lift Ele you. quer fortalecer-te. He wants to strengthen you. Muitas vezes, o que o inimigo faz nas nossas lutas é querer envergonhar-nos. A lot of times the enemy wants to embarrass us in our struggles. Fazer-nos pensar, oh, não consegues cuidar da tua família. He wants you to think, oh, you can't take care of your family. Estás com esse problema, não consegues cuidar da tua casa. You have that family, you can't take care of your home. Ele quer embaraçar-nos, quer envergonhar-nos, porque Ele é acusador. He wants to embarrass us because he's an accuser. Mas Jesus, Ele não tem vergonha. But Jesus, he does not embarrass. Jesus, Ele te levanta. He lifts you up. Jesus, Ele te chama como chamou Pedro quando ele tinha voltado à pesca. He calls you like he called Peter when he returned from fishing. E voltas não para... O objetivo de tu voltares não é para Ele te acusar e te dizer que não tiveste fé suficiente. And the point of you returning is not from to accuse you and say you didn't have enough faith. Ele te chama porque Ele te quer sustentar. He calls you because he wants to sustain Ele you. te quer levantar, Ele You- te quer dar força. He wants to lift you and give you strength. O fracasso de Pedro não o definiu. Peter's weakness did not define him. Foi a graça de Cristo que o marcou. The grace of Christ marked him. Eu quero convidar-vos a ficarmos de pé, sem que haja movimento na sala, por I want to favor. invite you to stand and remain where you are.
Fecha os teus olhos. Close your eyes. Fica diante do Senhor. Be before the Lord. Oh, Paizinho querido. Oh, Father God. Paizinho querido. Father God. Aleluia, aleluia. Hallelujah. Não somos definidos pelas nossas quedas, Pai. We're not defined by our failures. Grande é a tua misericórdia, Senhor. Great is your mercy, Lord. Mesmo quando nós às vezes temos promessas em que dizemos tantas coisas Sometimes when we have promises where we say so many e things por vezes não os conseguimos cumprir. and sometimes we can't complete them. Tu não nos abandonas. You don't abandon Tu não nos us. deixas. You don't leave us. Tu não nos deixas caídos ou envergonhados, mas tu nos levantas. You don't leave us fallen and embarrassed, but you lift us up. Meu querido irmão e irmã, My brothers and sisters, o fracasso que tu possas sentir, the weakness that you may be a feeling, tristeza que tu possas sentir, the sadness that you may be não feeling, deixes que isso te defina. don't let that define you. Não deixes que isso te defina. Don't let that define you. Mas nesta manhã assume uma posição But this morning, assume a position onde tu dizes: é a graça do Senhor Jesus Cristo que me define. where you say, the grace of the Lord defines me. Não é a minha luta, não é a minha dor, It's not my struggle or my pain. não é o meu fracasso, não é a minha It's frustração. not my weakness or my frustration. É a graça de Jesus é que marca a diferença na minha vida. It's the grace of Jesus Christ that marks the difference in my Aleluia! life. Levanta as tuas mãos em louvor ao Senhor Lift up your hands in a sign of worship e declara diante de and Deus: declare before Him, não é o fracasso que me define, it's not the weakness, não são as perdas que me it's definem. not my failures that Oh, define me. Senhor querido, Oh, Father God, Tu és fiel, you are faithful. Tu és fiel, You are faithful. Tu és fiel, You Senhor. are faithful, Lord. E a nossa confiança está em Ti, And our Pai. trust is in you, Father. É a Tua graça que nos define. Your grace defines us. É a Tua graça que nos Your define. grace defines us. Oh, Senhor. Oh, Father God. Aleluia. Hallelujah. Será que nós podemos levantar um clamor a Deus neste lugar? Can we worship the Lord here in this place? Aleluia. Sim, Senhor querido. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Vamos dizer: em todo o tempo és fiel. Let's say, in all times you are faithful. Em todo o tempo és fiel. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Pai, levantamos a nossa voz agora mesmo, esta manhã, Father, we lift up our voices this morning em favor daqueles que estão neste lugar que se têm sentido caídos. in the favor of those that are here today that feel like they've fallen. Aqueles que se sentem fracassados, frustrados, deprimidos. Those that feel weak and frustrated. Senhor, que a Tua palavra desperta a fé e os corações nesta hora. Father, that your word will fill our hearts this Para que eles morning. creiam na Tua palavra. That they may believe in your word. Para que eles creiam na Tua palavra. That they may believe in your A word. palavra que diz que a Tua graça é suficiente. The word that says that your grace is enough. A Tua graça é Your suficiente. grace is enough. Não é a dor que nos define. It's not the pain that defines Não é o us. fracasso que nos define. It's not our weakness that defines Não são as us. promessas falhadas que nos definem. It's not failed promises that define Mas é o us. amor de Cristo. But it's the love of Mas é a Christ. graça de Cristo. The grace of Tu Christ nos levantas. that lifts us up. Senhor, oramos
por aqueles que estão nesta manhã neste lugar que se sentem caídos. Lord, we pray for those this morning that feel like they're fallen. Levanta-os no nome de Jesus. Lift them up this morning. Levanta-os no nome de Jesus. Lift them in the name of the Que Lord. eles saiam desse buraco de depressão. They may leave that hole of E depression levanta o ânimo. and lift up their joy. Levanta o ânimo. Lift their joy. Levanta a fé. Lift their faith. Lembra-os, Senhor, que a tua graça é suficiente. Remind them that your grace is enough. É ela que nos define, It's that defines não us, as circunstâncias. not the circumstances. Oh, Paizinho, Oh, Father God, por amor ao teu nome, for the love of your name, intervém com poder e graça come intervene e with your power levanta and os teus grace. filhos. Oh, sim, Jesus. Sim, Senhor, confiamos em Ti, Pai. Trust in you. Confiamos em Ti, Senhor. We trust in you. Aleluia. Hallelujah. Vamos cantar aquela parte que diz que a Tua bondade, Let's sing ela and me praise. seguirá. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, me seguirá, Senhor. Com todo o meu ser eu me rendo a Ti, te dou tudo que sou. Tua bondade me seguirá, Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Aleluia! Hallelujah. Será que tu podes dar glória a Deus? Can you give glory to God? Louvado seja o teu nome, Senhor. Blessed be your name. Diz Lord. obrigado, Jesus. Say thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Então não são as quedas que te definem. So it's not your falls that define Não you. são os fracassos que te definem. It's not your weaknesses that define Não é a you. luta que estás a viver hoje que te It's define. not the struggles that you're living today that define you. É a graça de It's Cristo. the grace of Jesus E ela é Christ. suficiente para te levantar em nome de Jesus. And it's enough to lift you. Sabes uma coisa, irmão? You know something this morning? Quando brothers? nós sairmos para as nossas casas, When we go to our homes, o inimigo vai querer trabalhar na tua mente. the enemy's going to try and work in your mind. Ele vai querer que tu acredites, não vais dar, isto não vais conseguir. He's going to want you to think, oh, you're not going to be Oh, able o outro to. não conseguiu, tu também não vais conseguir. He's going to want you to think, oh, that other person wasn't able to. Neither will you. Rejeita esse pensamento em nome de Jesus Cristo. Reject that thought in the name of Jesus Christ. E diz comigo, And say with a me, graça de Jesus the grace of Jesus é suficiente. is enough. Eu ouvi, mas não percebi que fosse I heard you guys, but I didn't believe it's true from the heart, da alma. from your soul. Graça de Jesus The grace of Jesus é suficiente. is sufficient. Agora fecha os teus olhos. So now close your eyes. Pensa em todos os pesos que estás a carregar na vida Think of all the weights you're carrying in your life e diz: and say, a graça de Jesus the grace of Jesus é suficiente. is sufficient. A graça de The Jesus grace of Jesus é is suficiente. sufficient. É suficiente. It's sufficient. É suficiente. It's sufficient. Não são os fracassos que te definem. It's not your weaknesses that define you. Graça de Jesus. The grace of Jesus.
E se tu te sentias caído, eu oro em nome de Jesus. And if you feel like you're fallen, I pray in the name of Jesus Que depois desta palavra e desta oração tu te sintas levantado that after this word and this prayer that you may feel lifted e pronto para lutar. and ready for battle Em nome de Jesus. in the name of Jesus. E lembra-te, não estás a lutar sozinho. And remember, you're not battling alone. Eu estou contigo. We are with you. A Tânia também está contigo. I'm also with you. Mas a Tânia também está comigo. But I'm also with E eu também Pastor. estou com ela. And he's also with me. E o Bruno está comigo. And Bruno's with Mas us. eu também estou com o Bruno. But we're also with E eu estou Bruno. com o Filipe. And we're with E o Philip. Filipe está com o Kevin. And Philip's with E o Kevin Kevin. está comigo. And Kevin's with Pastor. E eu estou com o irmão Augusto. And I'm with Brother Augusto. Vocês já viram o poder da comunidade? Do you see the power of this community? Não estamos sós. We're not alone. Então no dia que eu estou mais fraco, eu espero o vosso suporte para me levantar. So the day that I'm feeling a little weaker, I expect your support to lift me up. E no dia em que tu te sentes mais fraca, eu vou lá estar para te levantar And the também. day you feel a little weaker, I will also be there to lift you Não up. são os fracassos que te definem. It's not the weaknesses that define you. Mas a graça de Cristo. It's the grace of A Christ. graça de Cristo. The grace of Christ. A batalha da fé. The battle of faith. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. E com o amor de Deus, Amen. a graça do Senhor Jesus The Cristo, love of Jesus Christ and His grace. a comunhão do Espírito Santo, The communion with the Holy Spirit seja com todos be vocês. with you all this morning.